Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Hoje, quinta-feira, e vamos falar sobre métodos de diagnóstico, né? Eu já faço esse programa há mais de 3 anos. Tá? Já discutimos casos clínicos, já falamos de fisiologia energética, já falamos de várias questões. Foram mais de 315 casos clínicos, para ser mais exatos, discutidos aqui nesse ambiente e nesse programa. Tá? E hoje vamos falar sobre métodos de diagnóstico. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Renner, tá? E falar um pouquinho de métodos de diagnóstico vai ser importante. Eu quero trazer uma visão um pouquinho diferente para vocês, né? Eu quero trazer a visão de que o que você está avaliando em cada método diagnóstico. Esse eu acho que é um ponto primordial para nós entendermos mais a fundo o nosso paciente, entender como podemos entregar os melhores resultados para esses pacientes, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fixar aqui para nós começarmos, tá? Café com acupuntura. E vamos falar de diversos métodos de diagnósticos. Show? Então vamos lá? Vamos lá que vai ser interessante, tá? Qualquer dúvida, só ir me chamando ou pontuando aí que eu vou colocando aqui na lista para vocês. Beleza? Olha só. Para nós falarmos de métodos de diagnóstico, nós precisamos entender alguns fatores, tá? Inclusive, na terça-feira, eu fiz um café com acupuntura falando sobre as emoções e foi um café com acupuntura incrível, né? Porque deu para ter uma visão do que eu vou falar aqui hoje, tá? Então, se você não assistiu esse café com acupuntura de terça-feira, eu recomendo que você assista depois, tá? Vai valer a pena, tá? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos diversos métodos de diagnósticos, tá? Diversos mesmo. Você pode fazer diagnóstico de várias formas, tá? A princípio, você pode fazer os mais comuns: língua, pulso, rio do Uraco, constituição física. Você pode fazer diagnósticos usando os diagnósticos da craniopuntura de Yamamoto, como diagnóstico de abdômen, de cervical. Você pode fazer diagnóstico através de pontos alarmes da palpação de tórax e abdômen, né, dos pontos mu. Você pode fazer diagnóstico do pavilhão auricular. Você pode fazer diagnóstico através da reflexologia podal, da coriocodin, da mão. Então dá para fazer diagnóstico demais da conta. Diversos tipos de diagnóstico. Mas eu quero que vocês entendam muito mais do que isso. Eu quero que vocês entendam o que você está avaliando em cada diagnóstico. Não adianta ser bom em todos os métodos de diagnóstico. Eu até recomendo, né? Falo que se você for bom em um deles, se especializar em um desses diagnósticos, isso já vai te ajudar muito a ter uma visão ampla do seu paciente. Mas além de você saber o que você está avaliando, você tem que saber o que você está avaliando, tá? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho desse processo que vai ser importante aqui para nós, tá? Então, quero trazer alguns métodos de diagnóstico de níveis mais agudos para níveis mais crônicos, para a gente entender o que nós estamos avaliando e por que nós estamos avaliando, tá? Então nós temos alguns métodos de diagnósticos importantes. E aí depois nós aprofundaremos em vários deles aqui, né, para gerar um conteúdo bem interessante. Mais agudo. Pulso. E a gente pode usar o rio do Uraco. Isso aqui nós estamos avaliando energia de forma aguda, tá? Estamos avaliando energia de forma aguda. Pulso e rio do Uraco, tá? Depois nós temos aqui avaliação de face, tá? Depois nós vamos ter avaliação de língua e constituição física. Então aqui mais crônico, tá? Do mais agudo para o mais crônico, tá? Então essa é a linha que eu quero mostrar para vocês e agora nós vamos aprofundar um pouquinho em cada uma delas, tá? Entre isso aqui nós temos então pontos mu, abdômen, cervical, tá? Aurículo, temos várias formas. Mas eu quero aprofundar nesses aqui que são mais comuns aqui dentro da medicina chinesa, tá? Para nós entendermos melhor. Então, nós precisamos compreender de onde vem cada um desses métodos de diagnóstico. Então, como eu falo para vocês, tudo começa a partir do momento da concepção.
da concepção. E aqui, através da concepção, nós temos a formação do corpo físico. E isso aqui vai ser de extrema importância para nós entendermos como está o nosso paciente. Como está o nosso paciente, tá? Porque nós vamos entender dos métodos de diagnóstico, mais do que os métodos de diagnóstico, saber o porquê que nós estamos avaliando essas partes dos métodos de diagnóstico. Então, olha aqui. Nós temos a formação do meridiano Schonmai, que é um meridiano que passa pelo coração e chega até o cérebro. E quando eu falo em sala de aula, né, que eu explico qualquer coisa dentro da medicina chinesa com esse desenho, é justamente isso que eu estou falando. Nós vamos entrar em métodos de diagnóstico e eu estou usando esse mesmo desenho para explicar muita coisa dentro da fisiologia energética. Tá? Então, a partir da concepção, nós temos a formação, tá, do primeiro meridiano de energia formado, que coincidentemente ele correlaciona-se com as emoções, tá? Então, inclusive diagnóstico emocional, nós vamos falar a respeito desse processo aqui, tá? Bom dia, Karen, maravilha ter você aqui conosco, show de bola, tá? Então, a partir daqui nós temos a interação das primeiras energias, tá? Das primeiras energias, tá? Energia extraordinária, que é uma energia ancestral. Energia ancestral. Além dessa energia ancestral, nós temos que entender que esse meridiano que coordena as emoções, ele se desdobra em outros dois. Tá? Um que passa anterior, um que passa posterior. O anterior é o vaso da concepção, o Renmai. O que passa posterior é o Dumai, ou vaso governador. Tá? Mais do que isso, eu quero que vocês entendam que cada um coordena. Tá? Então o Renmai, ele pega o meridiano das emoções aqui, que passa pelo coração e chega até o cérebro, e coordena as essências. As essências. Então até isso nós vamos chegar para fazer o diagnóstico do meu paciente. Eu estou avaliando essência, estou avaliando estrutura, estou avaliando parte emocional. O que eu estou avaliando? Tá? Então o Renmai, ele coordena a essência. O Dumai, ele coordena a estrutura. E todos eles são ramificações do que coordena as emoções. Rapaz, agora eu acho que está fazendo sentido para vocês o porquê que eu falo sempre e tanto com relação às questões emocionais, tá? Inclusive a respeito dos métodos de diagnóstico, tá? Então nós temos que entender que as três primeiras energias formadas são, tá, energias primárias. Energias primárias. Tá? E aqui, nesse Café com Acupuntura de hoje, eu vou resumir pelo menos uns 10 módulos da pós-graduação de vocês. Tá? Uns 10 módulos da pós-graduação de vocês. Então, fiquem atentos aí. Já ainda está bem quente. Já fui para academia hoje. Já fiz meu treino em jejum, chá em jejum, para começar bem o dia, né? Então, energias primárias. Qual que é a primeira energia formada? Qual que é a primeira energia formada dentro da medicina tradicional chinesa? Primeira energia é a energia Jin Qi. Energia Jin Qi. Essência. Energia ancestral. Né? Se nós quisermos traduzir isso aqui, DNA. DNA. Tá? Show. Primeira energia, energia ancestral. Segunda energia primária, né, formada. Então, quando nós temos a concepção, nós temos a formação de um novo ser. A partir da nova formação de um novo ser, nós temos a interação de mais duas energias. E eu gosto de fazer uma correlação que faz sentido e clareia muito as nossas ideias para entender esse processo, tá? Então, quando nós temos a formação de um novo ser, né, esse ser passa 9 meses na barriga da mãe e depois ele nasce. Quando ele nasce, qual que é a primeira coisa que ele faz? Qual que é a primeira coisa que a criança faz quando ela nasce? Só para ficar claro, lógico, a interação dessas três energias primárias aqui, elas acontecem o tempo inteiro no nosso organismo, tá? Mas só para ficar claro e didático. O que a criança faz? A primeira coisa que a criança faz quando ela nasce? Ela chora. Por que ela chora? Porque ela respira. Então, o momento do pulmão se expandir com oxigênio, com ar,
né? Ela está captando a energia Yanti, então ela chora ali pelo momento, né? Por o novo, pela nova experiência, né? Entrando ar nos seus pulmões, então ela assusta e chora. Então nós temos a segunda energia, que é a energia Yanti. Yanti. E depois que a criança chora, o que ele faz? Ele vai para o seio materno fazer o quê? Mamar. Então vai introduzir a alimentação para essa criança. Então, vem a nossa terceira energia, que é a energia Inti, que vem dos alimentos. Olha que interessante. Nós temos aqui as três energias primárias. As três energias primárias. Então, o que nós precisamos compreender? Que a partir do momento da concepção, nós temos a formação de um novo ser. E essa nova formação de um novo ser, né, começa a gerar um processo de interação com energias primárias, tá, e secundárias, né, e que inclusive aqui essas energias primárias vão se desdobrar e formar uma energia secundária chamada, nossa, ficou bem feia essa escrita aqui, né? Shuechi, que é o sangue, tá? Shuechi, que é o sangue, e elas então vão dar a formação desse corpo físico a partir desse processo. Então, vamos lá. Vamos pensar a respeito de entender então desses padrões de diagnóstico, como cada um deles é formado, né? Então, a partir do momento da concepção, nós já temos uma junção de uma energia primária, que é a energia ancestral, se formando então e se desdobrando nas três energias primárias: Jinti, Inti e Yanti. Essas três energias, então, vão dar a formação do sangue. Mas, quando nós temos essa formação do corpo físico aqui, nós temos, no momento da concepção, né, ali no momento da concepção, nós temos então como se fosse uma explosão energética, tá, da formação de uma nova célula. Tá? Então entra o espermatozoide, o óvulo, eles se fecundam e geram um novo ser, geram uma nova energia ancestral que vai dar origem a essa criança, tá? A esse novo ser, esse feto, até nesse primeiro momento. Tá? Então, essa junção dessa energia, ela vai fazer com que nós temos aqui também a junção, de um emaranhado de energia que vem do pai, de um emaranhado de energia que vem da mãe, formando essa energia ancestral do filho, e junto com isso entra a consciência. A consciência, tá? Esse novo ser vai ter uma nova consciência, vai ter uma consciência específica, um temperamento, uma constituição, tá? E aí nós temos essa formação e vamos tendo então a formação de um esqueleto energético, Então, essas energias aqui, circulando, formam o Ti da criança. Tá? E esse Ti, nós podemos avaliar ele através dessa energia secundária, ou puramente dessa energia primária. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Então, por isso que eu falo que o método mais agudo de diagnóstico é o pulso. O pulso nós estamos avaliando essas características energéticas através do sangue. Então, toda vez que nós vamos tomar o pulso do nosso paciente, que nós pegamos o pulso dele, nós estamos avaliando a quantidade de energia, em especial do sangue, tanto Yin quanto Yang, né? Correlacionado nesse fator sanguíneo. Então aqui nós vamos avaliar se tem mais energia Yin, se tem mais energia Yang, chegando onde? No sangue, através da pulsação, certo? Então, se tiver mais energia Yang, o pulso vai ser mais forte, mais fraco e lento. Se tiver mais energia Yang, ele vai ser mais forte e mais rápido. Então nós estamos avaliando uma característica de energia Yin e de energia Yang aguda através do sangue.
Tá? Quando nós pegamos o rio Duraco, né, que é um amperímetro que o paciente então segura um eletrodo e a gente vai com outro em pontos específicos da mão e do pé, nós estamos avaliando, né, uma resistência, né, ali na pele, nós estamos avaliando uma diferenciação de potencial ali na pele, então nós estamos avaliando basicamente o Qi. Se ele também está mais Yin, ou se ele está mais Yang. Olha só que interessante. E isso vem desde a formação. Então nós temos uma energia, por isso que ela é de característica mais aguda. Tá? A face, ela já vem nos mostrando uma expressão. Uma expressão. Olha que interessante. Porque para nós entendermos isso aqui, eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais na formação do corpo físico. Porque aqui, na parte do vaso governador, o vaso governador, ele se une, tá? Ele tem uma correlação muito importante com os pontos Schuh-dorsais. Schuh-dorsais. Então é por isso que os pontos Schuh-dorsais têm uma indicação muito importante para o tratamento das estruturas de cada órgão e cada víscera. E também da parte emocional, porque esse meridiano ele se desdobra a partir de um meridiano que coordena as emoções. E nós temos aqui os pontos Mu, ou pontos alarme, que fazem uma conexão com o vaso da concepção e que também vem de um desdobramento de um meridiano que coordena as emoções. E nós podemos fazer também o diagnóstico através dos pontos Mu. Então, pulso e rio Duraco vai avaliar a questão energética Yin e Yang de forma mais aguda. O pulso avaliando mais pelo sangue, o rio Duraco mais pela característica de energia mesmo, ali de uma resistência ali na região da pele, onde está a superficialização de alguns pontos de cada um dos meridianos. Tá? Aí, esses meridianos, tá? Os meridianos, o vaso governador em correlação com os Schuh-dorsais, ligam formando os órgãos, dando a estrutura dos órgãos. Os pontos alarmes ligam trazendo a essência. A essência. Todos eles envoltos nas questões emocionais. Tá? E aí, quando o meridiano da bexiga em contato com o vaso governador forma a estrutura do coração, tá? O coração então se apresenta, né? Tem-se o broto do coração, que é a língua. Então, a língua, segundo a medicina chinesa, ela é um broto do coração. Então, por isso que a avaliação da língua ela é mais crônica. Por quê? Porque ela está nos mostrando uma característica também energética, mas que já se passou por toda a metabolização da essência de cada órgão e cada víscera. Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu tô conseguindo clarear ou tô complicando ainda mais a vida de vocês? Me responde aí. Essa é uma parte muito importante que eu acho e que geralmente ninguém fala. Tá? Então, a língua é um broto do coração. Então, a língua ela é mais crônica porque o coração já metabolizou essas emoções. E entre o pulso, o rio Duraco e a língua, nós temos a face. Por quê? Porque todas essas emoções que já foram metabolizadas pelo coração, já chegou no sistema nervoso central, elas são expressas na face. Então, até ela chegar na língua, ela já se expressou na face. Por isso que a face ela tem uma característica subaguda. Nossa, fiz uma bagunça inteira no quadro, né? Mas espero que vocês estejam entendendo. Então, quando nós avaliamos pulso e rio Duraco, nós estamos avaliando a característica energética mais aguda.
Tá? A face vem por conta da expressão da metabolização, da conscientização e da racionalização dessas emoções que passam pelo coração. E o coração, quando metaboliza, recepciona todas essas emoções, todas essas energias, ele transforma essa energia ali em expressões através da língua, onde nós avaliamos uma característica mais crônica. Perfeito? Show? E aí, então, tá? Nós falando aqui da língua, nós temos uma característica ainda mais crônica. Por isso que sim, dá para nós fazermos o diagnóstico energético através da língua e também emocional. Por quê? Porque passa através do coração. Ah, professor, o sangue também passa através do coração. Pode fazer essa avaliação através do pulso ou do rio do Uraco? Pode. Mas como o pulso e o rio do Uraco tem uma característica mais aguda, é mais difícil de nós percebermos essa alteração. É mais difícil de nós conseguirmos compreender essas alterações através do pulso. Tá? Mas sim, pode. E como que eu uso o pulso? Eu faço a avaliação da língua e confirmo através do pulso. Por quê? Porque se o pulso bate com a língua, é sinal que o paciente está em estabilidade desses padrões de desequilíbrios energéticos. Mas se a língua nos mostra uma coisa e o pulso mostra outra, o organismo do paciente nos está mostrando um efeito transitório dessas energias. Ou o paciente pode estar indo em maior desequilíbrio, ou ele pode estar indo em equilíbrio. Então, tratar um paciente que está em transição pode ser mais fácil do que tratar um paciente, tá, que está em platô de padrões de desequilíbrios. Nossa, nós estamos aprofundando demais aqui, né? Nós estamos aprofundando demais nesse processo aqui hoje. Tá? Nem eu imaginei que ia chegar nesse nível. Tá? Mas que bom que estamos chegando. Tá? Então, nós precisamos entender esses pontos, porque o coração, então, né? A língua é um broto do coração, por isso que nós temos uma avaliação mais crônica, porque essas emoções e esses padrões de desequilíbrio já foram metabolizados ali pelos órgãos e pelas vísceras. Tá? E dentro dessa formação do corpo físico aqui, tá? Nós temos então, né, a formação dos órgãos e das vísceras, por isso que nós avaliamos a língua de uma característica mais crônica, mas no processo de formação, a energia Yin vai vir aqui, ó, e fornecer a forma. A forma. A energia Yang vai vir e fornecer o sopro da vida. O sopro da vida. Forma. E a energia Yang vai vir aqui e fornecer o quê? A função. O sopro da vida. E energia ancestral é a base. É a matéria-prima. Que vai gerar todo o padrão de reequilíbrio do organismo. Por isso que quando nós desequilibramos, nós estamos consumindo essa essência, essa energia ancestral, essa essência de Yin. Tá? E a junção dessas três energias aqui, então, vão formatar o corpo físico. O corpo físico. E o corpo físico formatado, materializado, ele vem, então, por conta de um processo, desde a consciência até das emoções que nós vivenciamos dia após dia. Por isso que na linha de cronicidade, a constituição física é a mais crônica, porque ela nos mostra o local de menor resistência, onde nós podemos gerar um desequilíbrio. Então, quando nós temos a língua como broto do coração, expressando os padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais, quem vai determinar isso é o temperamento, é a consciência que formatou todo o corpo físico. Por isso que a constituição física é essa característica mais crônica. Então, por isso que tem pessoas que têm
mais dificuldade de ganhar massa muscular, mais facilidade de ganhar massa muscular, mais facilidade de ganhar peso, mais dificuldade de perder peso, mais facilidade de mais dificuldade de ganhar peso, né? Tudo isso interfere. Por quê? Porque tem um temperamento, tem uma consciência por trás de todo esse processo. Tem um temperamento, tem uma consciência por trás de todo esse processo. E é formatado, então, pelo corpo físico, pela consciência, desde o momento da concepção. Então, o que nós precisamos entender aqui? Ó? Vamos lá. A consciência, o temperamento, vai moldar o corpo físico. E esse corpo físico moldado, ele vai mostrar uma menor resistência em algum meridiano ou em alguns meridianos de energia, né, que vão nos mostrar um processo de maior facilidade de adoecimento naquele órgão ou naquela víscera, que gera, então, um padrão. Deixa eu mudar. Que gera um padrão de desequilíbrio energético. Que gera um padrão de desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio de um padrão energético gera, então, uma patologia. Uma patologia. Então, olha o que nós estamos falando. Que uma emoção, quando ela chega, ela consegue alterar o seu nível consciencial, o seu nível temperamental em resposta a essa emoção, que vai interferir, então, numa resistência, que vai atuar num local onde tem maior probabilidade de você se desequilibrar, gerando um padrão de desequilíbrio energético que você pode avaliar através, então, da língua, se você quiser avaliar uma característica mais crônica, do pulso, se você quiser uma característica mais aguda, ou do rio do Uraco, se você quiser mais uma questão mais aguda, tá? E isso você vai entender da patologia. Por isso que eu falo que tratar a patologia é você ser apenas um colocador de agulhas. Vocês não têm ideia da quantidade de perguntas que eu recebo diariamente. Ah, professor, qual ponto eu posso usar para uma dor lombar? Qual ponto eu posso usar para uma conjuntivite? Qual ponto eu posso usar para uma herpes? Qual ponto eu posso usar para um zumbido? E é muito difícil falar ponto. E às vezes pode parecer que eu não quero ajudar. Pode parecer que eu não quero ajudar, mas não é isso. É que para eu te indicar o melhor ponto, eu tenho que entender tudo isso aqui por trás. E às vezes eu não estou vendo, não avalio o paciente. Tá? Então nós precisamos saber o que tem por trás. O que tem por trás? Será que tem alguma emoção por trás? Com certeza. Será que tem algum padrão de desequilíbrio energético por trás? Com certeza. Então, olhar o seu paciente daqui para cá é o que vai fazer toda a diferença para você ter os melhores resultados. Ah, meu paciente tem uma dor no cotovelo. Perfeito, posso ir lá fazer uma craniopuntura no ponto C, vai melhorar a dor dele. Mas eu estou tratando esse paciente? Não, estou tratando só a dor no cotovelo dele. Eu quero que vocês entendam como tratar o seu paciente. Como tratar o seu paciente. Não fique preocupado com a dor no cotovelo dele. A dor no cotovelo, uma craniopuntura resolve? Um ponto local com eletroestimulação pode resolver? Eu quero que você aprenda a tratar o paciente, o indivíduo. O paciente que você atende não é uma dor lombar. O paciente que você atende não é o câncer. O paciente que você atende não é a gestação. O paciente que você atende não é a cefaleia. Você atende o indivíduo. Tenta entender o porquê que aquele paciente está com cefaleia. Por que ele está com uma inflamação intestinal? Por que aquele paciente tem constipação intestinal? Por que aquele paciente tem a dor no cotovelo?
Ah, o paciente chegou com a dor no punho. Por que ele está com aquela dor no punho? É isso que vai mudar o jogo da acupuntura. Eu quero que você entenda muito mais do que apenas tratar a dor do seu paciente. Tratar a dor do seu paciente. Um dos recursos mais antigos e efetivo é a massagem. Quando você bate em alguma coisa, a primeira coisa que você faz para proteger da dor, o que é? Não é passar a mão e esfregar? O que você está fazendo? Você está estimulando fibras aferentes, né? Lá no sistema nervoso central, para bloqueio de dor, ali na medula. Isso é o mais antigo, isso é o básico. Eu quero que vocês entendam de uma maneira mais profunda. Eu quero que vocês entendam aqui por que o seu paciente tem tudo isso aqui. Então, também não é só avaliar a língua do seu paciente. Não é só colocar a língua para fora e falar, vamos avaliar a língua desse paciente? Vamos. E chegamos nos padrões de desequilíbrios energéticos. Show! E você conseguiu entender a parte emocional por trás? Professor, meu paciente falou que ele é extremamente ansioso. Perfeito! Ele se acha ansioso. O nível de consciência dele mostra que ele é ansioso e ele acredita que ele é ansioso. Mas será que é ansiedade mesmo? Será que não é uma frustração? Será que não pode ser uma insatisfação? Será que não pode ser uma insegurança que deixa ele ansioso? Uma preocupação ao invés de ansiedade? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha o nível que a gente pode chegar de tratamento. Mais do que tratamento. Eu quero que quem esteja aqui presente, você veja o seu paciente, a sua sessão de acupuntura, não como uma sessão de colocar agulhas, mas uma sessão de acolhimento. Acolha o seu paciente naquela dor dele. Acolha o seu paciente naquele momento que ele está vivendo. Acolha o seu paciente nesse processo. Será que essa dor dele não é um processo que está querendo mudar para ele, tirar ele da zona de conforto, para um processo de evolução, seja pessoal, seja profissional? Quantas vezes você ficou irritado com um parente, um familiar, ou com algum colega de trabalho, ou com alguma pessoa desconhecida na rua, e que aquilo te fez mais mal para você do que para outra pessoa? E às vezes a outra pessoa nem sabia que você estava odiando ela, ou com raiva dela, ou irritado com ela. Por quê? Porque a sujeira está interna. A sujeira está interna. O processo de limpeza, ele é interno. Ele é interno. E se isso acontece conosco, por que não entender isso no nosso paciente no momento de empatia? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Que nós precisamos, mais do que atender o nosso paciente, é acolher esse paciente. É entender o que está acontecendo aqui por trás, que ele carrega desde quando ele era uma única célula. Uma única célula. Desde quando ele era apenas uma mórula, um pequeno conglomerado de células, desde o momento da concepção, desde o momento em que ele recepcionou emoções dos seus pais, desde o momento em que a consciência dele fez com que ele tivesse um temperamento. E aí, essa formatação do corpo físico que vem das emoções, que essas emoções se distribuem em essências e estruturas, que vão dar a estrutura do formato do coração, dos pulmões, dos intestinos, do sistema nervoso central, nós temos um ser por trás, que devemos olhar ele de forma acolhedora, com empatia, para entender que aquela dor dele é algo que vem para um processo evolutivo dele. E aí, se nós formos apenas colocadores de agulhas e colocar agulhas para tirar aquela dor dele, nós podemos não estar ajudando ele a entender o processo por trás.
Ah, professor, mas então você fala para o seu paciente, essa dor no cotovelo que você está sentindo é para você mudar. Não, não tem essa necessidade. A acupuntura já faz isso de maneira ultra eficiente. Não preciso. Eu trato a dor dele, fornecendo para ele, usando as agulhas como um veículo para mostrar para ele um autoconhecimento. Então não preciso falar. Então se eu avalio o meu paciente que tem uma dor lá no cotovelo e eu vejo que tem um processo de insatisfação ou de insegurança por trás, eu uso uma linha terapêutica que vai gerar um processo de autoconhecimento, de autocontrole das emoções, para que ele mesmo, num olhar de fora para dentro, possa olhar para ele e falar, nossa, era isso aqui que estava na frente dos meus olhos, eu não conseguia ver. E aí, quando você não fala para o paciente, ele chega e fala isso para você, você vai lembrar de mim nessa live de hoje. Quando o paciente fala para você, nossa, estava aqui, estava na frente dos meus olhos, eu não conseguia ver. Aí você vai lembrar de mim e falar, nossa, o professor Renner realmente falou que isso acontece. Eu vejo isso acontecendo há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E aí o paciente gera uma autoconsciência e seus olhos brilham quando isso acontece. Quando isso acontece. Por quê? Porque é uma transformação. Não foi uma indução. Não foi indução. E quando o paciente consegue olhar para ele mesmo e ver, o processo de transformação, de evolução é muito maior. O processo de evolução e de transformação é muito maior. Ele olha para você e fala, nossa, você mudou a minha vida. Você mudou a minha vida. Show? Perfeito? Então, tudo isso aqui vem formatando o corpo físico. Por isso que a constituição física, ela é parte fundamental. Por isso que quando nós temos imersões do curso de inteligência emocional presencial, eu faço questão de trazer uma linha de tratamento nessa ordem. Nós falamos toda a visão, né? Toda a parte teórica, e eu começo fazendo uma dessensibilização gestacional que vai limpar as emoções que vêm desde o período da concepção. Depois, né, isso no período da manhã do primeiro dia, no período da tarde do segundo dia, nós fazemos a avaliação da constituição para tratar o lugar de menor resistência, para tratar aquilo que tem gerado padrão de desequilíbrio energético nesse paciente. No outro dia pela manhã, o que nós fazemos? Nós trazemos, então, um processo de tratamento do maior desequilíbrio energético desse paciente. Olha como nós vamos limpando as camadas de padrões de desequilíbrios desse paciente, promovendo dessensibilizações, promovendo acolhimento. Mas é um acolhimento que eu não preciso falar. Acontece. A Mari Thiago está aí, a Karen está aí. Tivemos essas reverberações no curso presencial em Curitiba que foram extremamente gratificantes. E que nós olhávamos uns para os outros e falávamos assim, nossa, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. É transformador. E aí depois nós fazemos o tratamento das emoções e das estruturas que vêm lá dos dorsais. Começamos nas emoções, vamos limpando as camadas até chegar na estrutura. Show? Incrível isso, não? Incrível isso. Pessoal, ajudou falar um pouquinho de como acontece a formação, os níveis de diagnóstico que vocês podem seguir dentro da medicina tradicional chinesa? Então, só recapitulando, tá? Nós temos a formação de um novo ser, e a partir da formação desse novo ser, temos a formação das energias primárias, e através dessas energias primárias nós podemos avaliar de características mais agudas a energia Yin, energia Yang, através do pulso e do rio Duraco.
tá? Aí, essas energias vão passando pelo coração, pela estrutura da formação do coração, e o coração, então, recepciona essas emoções e se mostra através da face. Se mostra através da face, tá? Numa expressão facial. Então, a avaliação de face, ela tem uma característica mais subaguda. Mas a estrutura e essas emoções metabolizadas pelo coração, elas surgem no broto da língua, né? A língua é o broto do coração, então surge na língua um processo de avaliação mais crônico. Mas que tudo isso vem por conta de um temperamento, de uma consciência que formatou o nosso corpo físico. Por isso que a avaliação da constituição física, ela é primordial para você entender a raiz do problema dos seus pacientes. Olha só que incrível. A melhor aula que já assisti, foi sensacional. Que maravilha, professor. É sempre muito bom assistir suas aulas. Gratidão. Que show. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tá? Então, como eu combinei com vocês, né? O meu Instagram ainda não liberou o ícone de compartilhamento. Algumas contas estão assim, outras continuam com compartilhamento. Foi uma atualização do Instagram e gerou esse bug, tá? Estamos já em contato com o suporte, mas o suporte do Instagram é bem difícil, é bem chato mesmo de corrigir esses bugs, tá? Eu tô com alguns problemas também na parte de business do Instagram, então tá bem bagunçado mesmo, tá? Mas nada que vai comprometer as nossas aulas, tá? Vou continuar aqui. A partir de semana que vem eu quero fazer algo ainda mais intenso, tá? Ainda mais intenso. Eu quero regravar todas as minhas aulas de fisiologia energética de cada órgão e cada víscera, tá? Possivelmente nós devemos começar isso já semana que vem, tá? Já que se nos deu um limão, vamos fazer uma limonada, né? Já que nós não estamos com o botão de compartilhar que dificultaria nossas discussões de casos clínicos, eu vou aprofundar nas minhas aulas. E entregar um conteúdo brutal aqui para vocês de fisiologia energética, massa mesmo, legal, né? Regravar todas essas aulas aqui ao vivo com vocês, porque eu tenho certeza que se eu conseguir impactar pelo menos 1%, né, de cada um de vocês, para vocês entregarem os melhores resultados, eu tenho certeza que essa conta, ela também é minha, tá? Então, por isso que a partir de semana que vem devemos começar fazendo, né, cada dia a fisiologia energética de um órgão e de uma víscera de uma maneira bem aprofundada. Tá? Por isso que eu preferi começar falando sobre as emoções, falando sobre os métodos diagnósticos, porque isso vai complementar dentro da fisiologia energética de cada órgão e cada víscera. Beleza? Então aguardo vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição lá no meu direct. Tá? Além de tudo isso, estamos com as inscrições abertas com um mega desconto para o curso de acupuntura eficiente, tá? O curso de acupuntura eficiente, ele é um aprimoramento da sua pós-graduação, da sua formação em medicina tradicional chinesa. Então lá tem pontos Shu antigos, tem localização de pontos, tem métodos de diagnóstico, tem Rio Duraco, tem eletroestimulação, tem fisiologia energética, tem bases da medicina chinesa. Além disso, tem o curso de craniopuntura, o mesmo curso de craniopuntura como bônus, o curso de auriculoterapia como bônus, você tem o curso de moxa como bônus. Então é um curso bem completo, tem mentorias, tem discussões de casos clínicos lá que aconteceram lá dentro, se não me engano, mais de 78 discussões de casos clínicos lá dentro. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição no direct. Até amanhã nós temos um desconto. Tá? Então, aproveita. Se você tiver interesse em fazer o curso de acupuntura eficiente também, me chama no direct ou vai lá no link da minha bio que está disponível com esse desconto. Beleza? No mais, qualquer dúvida estou sempre à disposição. Conte comigo. Estamos juntos nessa jornada e qualquer dúvida estou sempre por aqui. Um grande abraço, um excelente final de semana e até mais. Tchau, tchau, pessoal.